Olá! O objetivo dessa aula é conhecer as etapas para sequenciamento da produção quando ela é organizada por projetos. A ideia é que você chegue ao final entendendo, como aplicar o conceito de redes PERT-CPM ao projeto dos processos de produção e também que você seja capaz de identificar o caminho crítico de uma rede. Vamos lá então. Para começar, vamos definir o que é um projeto. É uma sequência de atividades temporárias, ou seja, não é um empreendimento rotineiro, que tem início, meio e fim programados e que tem o objetivo de fornecer um produto único, singular, dentro de restrições orçamentárias. Estamos falando aí de limitações de tempo, de custos e de recursos. Uma característica muito importante de um projeto é que geralmente ele tem um grande percentual de incerteza e de complexidade. A solução para um projeto geralmente vai envolver muitas variáveis. Bom, alguns exemplos de projetos. A gente pode ter uma pesquisa ou lançamento de um novo produto. A gente tem um prazo, geralmente, para finalizar. A construção de um edifício. O desenvolvimento de um software ou implantação de uma nova tecnologia. A fabricação de um avião. A montagem de um avião. A visita do Papa também Então, geralmente, uma data que tem que acontecer e tem uma série de coisas que precisam ser feitas para que aquilo ocorra certinho, Tanto antes do evento acontecer, quanto durante e também quanto depois. Normalmente a empresa que vai desenvolver esses projetos vai ser escolhida pelo cliente pela sua capacidade de entregar um determinado prazo, geralmente inadiável, pelo custo mais baixo que essa empresa oferece ou ainda pelas aptidões técnicas do executor, que talvez às vezes são até únicas. Então existem nos contratos frequentemente multas e restrições contratuais em caso de atraso. Então o atendimento do prazo frequentemente é muito importante quando a gente trata do sequenciamento de projetos. Então, o sequenciamento aqui ele vai buscar ordenar as diferentes atividades do projeto de forma que cada uma delas tenha seu início e conclusão encadeados, com as demais atividades que estarão ocorrendo em sequência ou em paralelo com a mesma. Nós vamos utilizar com frequência a técnica PERT e a técnica CPM. A técnica PERT é Program Evaluation and Review Technique e também a técnica CPM, Critical Path Method, foram desenvolvidas na década de 50 e elas permitem uma visão gráfica das atividades que compõem um projeto, uma estimativa de quanto tempo ele vai consumir e também permite a gente ter uma visão das atividades críticas e eventuais folgas no projeto. Então nós vamos utilizar um exemplo aqui para a gente poder entender esse fluxo, tá? Vamos então começar fazendo essa identificação das atividades, uma estimativa de tempo de consumo e também montando a rede PERT-CPM. Então, inicialmente, a gente vai precisar preparar uma lista das atividades que serão definidas conforme o ciclo de vida do projeto, ou a estrutura analítica dele, ou mesmo a experiência da equipe. Nós vamos definir também a sequência em que essas atividades serão realizadas. Vamos definir as prioridades e, geralmente, a gente define também a relação de dependência que existe entre essas atividades. Algumas atividades precedem outras e outras podem ser realizadas simultaneamente. Além disso, a gente define também a duração. Então, para esse projeto aqui, você pode visualizar na tabela da esquerda todas as atividades. O projeto aqui de exemplo nosso ele tem 7 atividades. Aqui poderia ter a descrição dessa atividade, mas nós optamos aqui por identificar apenas como A até G. E nós temos então a relação de dependência. Vemos que a atividade A e B ela não depende de nenhuma. Mas a atividade C só pode começar quando a A tiver concluído. A atividade D só começa quando a B estiver concluída, assim como a atividade E. E a atividade F só começa depois da C e D. A gente tem a G aqui começando após a E. Nós temos também a duração, que pode ser em minutos, horas, ou dias, ou até semanas. Bom, a partir dessa tabelinha de precedências, a gente tem condição de elaborar um diagrama, que a gente chama de diagrama de rede. Nesse diagrama, as setas vão representar as atividades do projeto. Essas atividades é que vão consumir os recursos, a mão de obra, as máquinas, ou mesmo o tempo. Os nós, que são representados pelas bolinhas, com os números, vão representar o início e o fim das atividades. Eles vão ser chamados de eventos dentro do modelo aqui. Então, a gente pode preencher aqui o grafo todo. A atividade A, ela parte aqui do evento 1, e a atividade B também. E para elas nós temos a duração. A atividade A dura 10, está informada aqui dentro, e a atividade B dura 6.
né? E elas vão se ligar aqui aos eventos 2 e 3. Depois vem a atividade C. A atividade C depende de A, por isso que a gente desenhou ela aqui após o evento 2, né? E ela dura 7. E aí nós vamos até o evento 4. Bom, a atividade D, ela depende de B. Tá aqui, né? B saiu a atividade D. A atividade E também depende de B. Por isso que ela está saindo aqui, né? Também desse evento 3. E aí, né, como a atividade F depende de C e de D, né, conforme aqui a tabela de precedências, então as duas setas se encaminham aqui para o evento 4, e aí que a gente tem a atividade F, né, a tarefa F. E a G, ela depende da E. Então, ao montar aqui o diagrama, a gente já tem uma visão, né, de como é que esse fluxo acontece das atividades, né, e também visualizamos os tempos de cada uma delas. Agora a gente já sabe os nós, né? Por exemplo, a atividade A se liga do nó 1 ao 2, por isso que a gente preencheu aqui na tabela. A atividade B, do 1 ao 3. A atividade C, do 2 ao 4. Assim sucessivamente. Na sequência, nós vamos calcular agora os tempos dessa rede PERT-CPM. Então nós vamos calcular primeiro o tempo cedo. O tempo cedo de um evento, ou seja, de um nó, né, vai ser o tempo necessário para que o evento seja atingido, desde que não haja atrasos imprevistos nas atividades antecedentes a esse evento. Ele vai ser obtido pela soma do cedo do evento inicial dessa atividade, mais o valor do seu tempo de execução. Vamos fazer isso então, né? A primeira atividade A lá, ó, ela começa no evento 1, né? Então o cedo desse evento 1 vai ser 0, ok? A gente representou ali de azul. O cedo da atividade 2 vai ter que ser, né, a soma do cedo do evento inicial, seja o 0, né, mais o valor do tempo de execução da atividade A, que é de 10. Então, vai ser de 10. A atividade B também parte do evento 1, né, e vai até o 3. Então, para o evento 3, nós vamos somar 0 mais 6, né, e vamos obter lá o valor. Bom, agora temos uma terceira situação, né, que é o caso do evento 4. No caso do evento 4, nós então, seguindo a regra, somaríamos o cedo do evento inicial, né, do evento 2, então é 10, com o valor do tempo de execução da atividade. 10 mais 7, 17. Só que ela recebe duas, né? Então nós vamos ter que checar aqui também, ó. 3, o cedo dele é 6, né? 6 mais 5, 11. Então está chegando aqui 17 e está chegando 11. Nós vamos escolher o maior, ok? Por isso que a gente escolheu o 17. Vamos repetir a mesma coisa, a mesma análise, né? Agora aqui para o evento 5. Então ele vai ser 6 mais 9, né? Vai dar 15. Finalmente, a gente tem o evento 6. Como aconteceu com o evento 4, ele também recebe duas operações. Então nós vamos ter o cedo 17 mais 5, que vai dar 22, e o 15 mais 4, que vai dar 19. Então nós vamos escolher o maior, 22. Calculamos aqui os tempos cedo. Então, sem ter atrasos, nós vamos terminar em 22. Dias, ou semanas, ou meses, depende de qual foi a escala, né, utilizada para esse projeto. Agora vamos calcular o tempo tarde. O tempo tarde de um evento é a última data de início das atividades que partem desse evento, de forma a não atrasar a conclusão do projeto. Então a gente quer que termine, né, nos 22, né, que seria o tempo sem um atraso. Mas a gente quer saber, né, quanto que a gente poderia atrasar em cada um sem comprometer esse tempo. Essa que é a ideia do cálculo. Nós vamos subtrair então do tarde do evento onde essa atividade chega, menos o valor do tempo da sua execução, para poder obter. Então vamos verificar aqui, por exemplo, que na atividade 6, né, o tarde vai ser o próprio 22. Agora, para a gente fazer EFG, nós vamos ter que subtrair, né, pelo valor da atividade para a gente poder obter o tarde. Vamos fazer isso então para o G, né? Então vai ser 22 menos 4, que vai dar 18. E vamos fazer isso para o F. 22 menos 5, 17. No caso do vértice 3,
O que vai acontecer é que a gente vai ter que tomar uma decisão agora, porque a gente tem uma diferença aqui de 18 menos 9, que daria 9, ou 17 menos 5, que daria 12. Nesse caso, nós vamos escolher o menor. Então, a gente escolheu, né, a diferença entre o vértice 5, né, e a duração da atividade E. 18 menos 9 deu 9. Fazemos então para o vértice 2, vai ser 17 menos 7, 10. E agora nós vamos ter a situação de novo em que um nó recebe 2 vértices. Então, para o nó 1, nós vamos verificar qual que é menor. 10 menos 10, 0. 9 menos 6, 3. Então, do 2 para o 1 é menor, e é o que nós vamos escolher. 10 menos 0, 0. Bom, agora que nós temos o cálculo dos tempos da rede PERT CP/M, nós podemos calcular as folgas. A folga total será o atraso máximo que uma atividade pode ter sem alterar sua data final de conclusão. Vamos subtrair tarde do vértice final menos o cedo do vértice inicial. E vamos subtrair pela duração da atividade, que eu representei aqui por T. Observe que, por exemplo, para a atividade A, que tem uma duração de 10, o FT deu 0, porque estamos subtraindo o tarde final, o vértice final dele é 2, né? Então vai ser o 10, menos o cedo do inicial. Está aqui em azul, ó, que é 0. Então o 10 vermelho aí, menos o 0 azul, deu 10. Aí nós vamos subtrair pelo T, que é a duração. 10. 10 menos 10, 0. Ok? Fizemos o mesmo para as demais atividades. Bom, o próximo conceito é o da folga livre. A folga livre é o atraso máximo que uma atividade pode ter sem alterar a data estabelecida como cedo do seu evento final. Então nós vamos fazer a diferença entre o cedo do vértice final dela menos o cedo do vértice inicial dela. E vamos subtrair disso a duração. Então vamos fazer para uma atividade aqui, para a atividade E, por exemplo. Então nós vamos pegar o cedo do vértice final, no caso aqui é 15, né, em azul, menos o cedo do vértice inicial dela, que é 6. Então vai ser 15 menos 6, menos a duração dela, que é 9. Novamente, ó, o valor deu 0, né? Porque 15 menos 6 é 9, menos 9, 0. Vamos ver na tabela? Então deu um valor 0 também. A próxima é a folga dependente. Ela é o período que se dispõe para a realização da atividade, iniciando-a no tarde do evento inicial e não ultrapassando o tarde do evento final. Então nós vamos subtrair o tarde final menos o tarde inicial menos a duração, que é o T, né? Vamos pegar aqui uma atividade aqui, por exemplo, a atividade G. Nós vamos subtrair o tarde do final, então vai ser 22, menos o tarde do vértice inicial dela, né, que é 18, e vão subtrair pela duração. 22 menos 18 deu 4, menos 4 deu 0. Podemos verificar que é o valor que está aqui também no quadro. Por último, temos a folga independente. A folga independente é o período que se dispõe para a realização da atividade, iniciando-a no tarde do evento inicial e não ultrapassando cedo do evento final. Então nós vamos pegar o cedo do evento final e vamos subtrair pelo tarde do evento inicial. E depois vamos subtrair o resultado por T, né, a duração da atividade. Vamos, por exemplo, na atividade D aqui. Então nós vamos subtrair o cedo da atividade final, ou seja, 17, menos o tarde da final, 9. 17 menos 9 vai dar 8. E o 8 nós vamos subtrair pela duração. Menos 5, né? Então nós vamos obter o valor 3, né? Vamos verificar na tabela então como ficou. Né? Atividade D, FI. Olha lá, 3, né? Agora que a gente calculou as folgas, a gente consegue determinar o caminho crítico desse projeto. O caminho crítico é a sequência de atividades que possuem folga total nula e que determina o tempo total de duração do projeto. Se eu não tenho folga, eu não posso atrasar. Se eu não posso atrasar e uma atividade está encadeada com a outra, então aquela atividade vai definir a duração do projeto. Pelo quadro, a gente observa facilmente que as atividades A, C e F, elas
são atividades que não têm atrasos, né? Deu tudo zero lá. Então, essas atividades nós podemos dizer que são atividades críticas, ou seja, elas não podem sofrer atraso, senão elas vão provocar atraso no projeto todo. Então, para esse exemplo, o caminho crítico será ACF, que a gente visualiza marcado em vermelho na tabela e também com as linhas em vermelho na figura do lado esquerdo. A análise das folgas de atividades não críticas, que é um outro benefício também dessa análise aqui, permite verificar a possibilidade de reduzir recursos, né, custos alocados a essas atividades e também permite verificar a possibilidade de reduzir ou aumentar o prazo de conclusão do projeto. Então a gente pode analisar também essas outras atividades, já que elas não são atividades críticas, né, a gente pode decidir o que fazer com elas. É uma análise muito interessante também. Muito bem, chegamos então aqui ao final da nossa aula sobre o sequenciamento da produção, né, baseada em lotes. Esperamos que você tenha entendido direitinho a técnica PERT-CPM, consiga aplicá-la nos seus projetos e nós nos colocamos à disposição, né, para tirar dúvidas. Com essa quarta aula também, nós fechamos essa sequência, né, de aulas em que discutimos, né, o processo de sequenciamento da produção. Esperamos que tenha ficado claro para você como realizar o sequenciamento, que você tenha entendido bem a diferença, né, do sequenciamento nesses contextos diferentes desses sistemas de produção e que os cálculos também, né, fiquem bem entendidos. Estaremos à disposição para tirar dúvidas. Bons estudos e até a próxima aula.